Bom dia, irmãos. Bem-vindos a mais um Café Mais Palavra. Hoje eu gostaria de compartilhar uma porção no livro de Atos dos Apóstolos. O tema desse nosso compartilhar vai se chamar Consolida o resto que estava para morrer. O texto em referência está em Atos capítulo 5, que diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Irmãos, no contexto do livro de Atos, após o batismo no Espírito Santo, aqueles irmãos manifestaram uma disposição de coração sobrenatural, além do natural. Embora o livro de Atos nos chame a atenção para os sinais, prodígios e maravilhas que o Senhor, pelo Espírito Santo, realizava através dos apóstolos, talvez o maior dentre esses sinais e prodígios tenha se manifestado com o desprendimento daqueles irmãos no que diz respeito às suas posses e a disposição no sentido de contribuir a favor dos necessitados de uma forma geral. Nós sabemos pela palavra que o Senhor nos instrui a ajudarmos aos pobres, aos necessitados, as viúvas, os órfãos e especialmente os da família da fé. Mas, olha que interessante, em Atos, no capítulo 4, no versículo 36, fala que Barnabé, e a versão revista e atualizada no versículo 37 diz assim: como tivesse um campo. Na visão, na literalidade da palavra grega, nós entenderíamos aqui tendo um campo. Mas é muito significativo a revista atualizada ter colocado como tendo um campo, porque dá uma noção de que Barnabé já não sentia ou imaginava que aquele campo lhe possuísse. Então ele vende, traz o fruto do preço e depositou aos pés dos apóstolos. E no versículo precedente fala que os apóstolos faziam esse movimento, né? Anteriormente às necessidades. Isso é um elemento extremamente importante a ser considerado. Por quê? Porque não é que a necessidade surgia e porque em função dela eles então se desfaziam dos seus bens, mas eles se desfaziam dos seus bens por uma entrega total ao Senhor, e então o fruto da venda daqueles bens era depositado e na medida em que as necessidades aparecessem, então eles contribuíam, né? Eles sacavam daqueles recursos que previamente haviam sido depositados, mesmo quando ainda não havia necessidade. Então esse é um ponto extremamente relevante, né? Agora, aqui nós temos um episódio interessante. Ananias e Safira venderam uma propriedade, eles não precisavam vendê-la, no entanto venderam. E ao vendê-la, eles combinaram entre si de informar que o valor do preço tinha sido, na verdade, menor do que de fato foi. De tal maneira que eles retiveram uma parte para si e depositaram o restante aos pés dos apóstolos. Eles não foram obrigados a fazer isso, fizeram de livre e espontânea vontade, não é? E nós não sabemos
se por conhecimento do fato que aconteceu ou se por revelação do Espírito Santo, Pedro confronta Ananias e posteriormente vai confrontar Safira, e ambos dão a mesma versão de que aquilo que foi depositado aos pés dos apóstolos era o valor total da venda. E em função disso, ambos vieram a expirar, eles morreram. Isso é muito interessante porque nós sabemos que Deus é o dono do ouro e da prata, não é? Nós sabemos que aqueles que querem servir ao Senhor são chamados por Ele, Senhor, para fazer uma entrega total. Nós já vimos que as câmaras dos tesouros, que era um compartimento que havia no templo erigido por Salomão, são representações daquilo que de Cristo tem de fato sido formado em nós, na medida em que nós negamos a nós mesmos. A natureza do eu, a natureza egocêntrica, a manifestação da vida egocêntrica. Logo, o que há, na verdade, é um paralelo entre o que acontece aqui com aquilo que deveria acontecer de fato plenamente. Que é o quê? Ananias e Safira, em certo sentido, eles têm uma representatividade daquela entrega que não é total. E por quê? Porque como o Senhor não tem o interesse nos nossos bens, mas procura a nós, a integralidade da nossa entrega e do nosso coração a Ele, o fato de Ananias e Safira terem retido parte do preço é representativo de que a sua entrega ao Senhor não foi total. Não é? A questão envolvida aqui, que nesse espectro aborda a questão de recursos, né, poderia ser outra, com outras configurações. Mas o fato é que a entrega total não foi feita e eles vieram a expirar porque mentiram ao Espírito Santo. E eu li, na verdade eu não li, mas citei que o tema desse compartilhar é consolida o resto que estava para morrer. O que é bastante significativo, porque essa citação está direcionada pelo anjo à igreja de Sardes. E nós sabemos que a igreja de Sardes, o que faltava a ela era vida. E aí, a advertência a essa igreja é: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Era uma igreja que falseava aquilo que de fato era a sua realidade espiritual, querendo transparecer algo que não era real. Evidentemente, as obras que se seguem, a hipocrisia, elas são todas recrimináveis diante de Deus, uma vez que Deus não as aceita. Irmãos, isso é uma questão absolutamente séria para nós. Porque, na verdade, esse consolida o resto que está para morrer tem a ver com o fato de nós, de fato, tomarmos a nossa cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Somente através de uma entrega absoluta e total, tanto a esfera das posses, quanto todas as esferas da nossa vida podem, de fato, ser aceitáveis a Deus e representam a realidade da plenitude da vida de Cristo formada em nós. Por último, eu citaria a ironia contida no significado do nome desse casal. Ananias significa graciosamente dado pelo Senhor, enquanto Safira significa safira mesmo, só que a safira é uma pedra preciosa que ia no peitoral do juízo, do sumo sacerdote, e a tribo a ela associada, conforme Êxodo 28, é a tribo de Dan. E Dan significa juízo. Que coisa impressionante, irmãos. Quando a palavra começa a falar de uma entrega total dos discípulos, manifestada na questão das posses, o que nós vemos é a junção de Ananias, que tipifica aquilo que nos foi dado graciosamente, com o juízo de Deus, claramente indicando que a vida não nos pertence e que o propósito do Senhor é ganhar a nós mesmos
não as nossas posses, não o nosso dinheiro, porque na verdade nada nos pertence. Nem nós, a nós mesmos, nos pertencemos. Palavra de advertência e extremamente séria para a reflexão de todos nós. Que o Senhor nos abençoe.